Muito bom dia! Estamos aqui com mais um devocional com Deus e hoje eu quero estar lendo o livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 14, que diz o seguinte: O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Então, o que a gente pode aprender com esse versículo, como a gente já viu anteriormente, que a lei ela foi estabelecida hoje para poder nos mostrar o quanto somos pecadores e o quanto somos falhos, né, que a gente não consegue ali seguir. Então Jesus ele precisou vir à Terra para poder ali morrer, né, por todos os nossos pecados e nos possibilitar viver a graça. Então a gente viu também no capítulo anterior que por um homem entrou o pecado, né, que foi através de Adão e que desobedeceu a Deus, e por um homem, né, que obedeceu totalmente às leis de Deus, né, através da obediência, nos deu a graça, que é Jesus. Então, o que a gente pode aprender aqui nesse versículo é que o pecado ele não tem mais poder sobre a nossa vida, né? Quando a gente vivia uma velha natureza, a gente era condicionado ao pecado, a gente era escravo. Mas a partir do momento que a Bíblia fala aqui no capítulo 6 de Romanos, que a partir do momento que a gente se batiza, né, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente morre para a nossa natureza pecaminosa e a gente renasce, né, para uma vida de graça, para uma vida de justiça. Então, a gente somos justificados por Jesus. Então, o que a gente pode aprender também aqui nesse capítulo 6 de Romanos é que a gente se torna escravo, né, de modo grosseiro de se dizer, a gente se torna escravo daquilo que a gente decide a obedecer, né, que a gente decide a seguir. Então, se você decide viver uma vida de vício nas drogas, nas bebidas, ou decide viver uma vida de prostituição, então você se torna ali escravo daquela situação. Você se torna escravo de um pecado. Você se torna escravo de algo que desagrada a Deus. Então, todos nós devemos definir, né, o que a gente quer seguir, o que a gente quer obedecer. Então, se a gente pode ter esse poder de decisão para poder escolher, que a gente venha escolher ser escravo de Deus, que a gente venha decidir ser escravo da justiça, porque com Deus a gente vai colher bons frutos, né? A gente vai ter vida, a gente vai ter honra, a gente vai ter glória sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre tudo que a gente fazer, a gente vai prosperar, a gente vai governar. Agora, quando a gente decide ser escravo do pecado, ser escravo do diabo, aí só tem calamidade. A gente vê que a humanidade hoje ela está cada vez mais perversa, a gente vê que a humanidade ela está cada vez mais cruel, mais desonesta. Então a gente vê que tudo isso que a gente vem causando, né, em questão de roubos, de assassinatos, né, toda essa crueldade que a gente vê, né, se a gente liga a televisão, a gente vê só casos cruéis, né, muitas vezes pai matando filho, filho matando pai, mulher matando o marido matando a mulher. Então a gente vê que cada vez a gente está vivendo uma calamidade, né, cada vez pior. Então tudo isso aí é consequência, né, de uma vida de pecado. Então se hoje a gente pode e deve, né, ter esse poder de escolha, que a gente venha escolher, né, servir ao Senhor, que a gente venha escolher viver uma vida justa, uma vida correta, uma vida com base nos princípios. Então, hoje as leis do Senhor, ela vem para poder nos mostrar, né, o quanto nós somos falhos. E os ensinamentos que Jesus nos traz e nos ensina, a gente deve se apegar, a gente deve procurar viver, a gente deve seguir, né, os ensinamentos de Jesus para que a gente venha ter uma vida mais digna, que a gente venha viver com honra, né, e que a gente venha acumular glória, né, sobre a nossa vida, porque Deus ele já nos deu esse livre acesso. Então hoje a gente não é mais escravo do pecado, o pecado ele não tem mais poder, porque Jesus ele venceu o pecado, Jesus ele venceu a morte. Então Jesus venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. Então Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente deve seguir por esse caminho para que a gente venha viver a vida de uma forma mais leve, que a gente venha viver com mais dignidade, que a gente venha
viver a verdadeira felicidade, né? Porque muitas das vezes o pecado ele é prazeroso, ele traz prazer para nós, só que é um prazer momentâneo que no decorrer da vida vai se transformando em desgraça, vai se transformando em vergonha, vai se transformando em humilhação. A gente vai cada vez se afundando. É como você tentar, né, andar sobre uma terra movediça. Quanto mais você tenta sair, mais você vai se afundando. Então, o Senhor ele veio aqui para nos libertar, né, dessa escravidão, né, dessa vida. Então, a gente tem um poder de escolha, a gente tem um poder de decisão. Então, se a gente pode decidir, que a gente venha determinar em nossas vidas viver uma vida de justiça, viver uma vida baseada nos princípios de Deus, que é onde a gente vai escolher bons frutos e vai ver o melhor dessa terra. Então, nosso devocional fica por aqui. Eu espero que o Senhor ele tenha falado com você de alguma forma e que essa mensagem ela possa gerar transformação na sua vida, né? E que você venha ser praticante de uma vida de justiça, que você venha ter a sua fé alimentada para poder fazer o que é certo, para poder fazer o que é justo. Então, eu fico por aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Até nosso próximo devocional.